Oi, pessoal, bom dia. Vamos iniciar então o que eu chamo de aulão, né? Porque é um conteúdo bastante importante, não é apenas uma live, né? Muito embora as lives hoje, e que bom, tem trazido um conteúdo bem pertinente, bem interessante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, né? Então, eu tenho acompanhado alguns colegas que trazem conteúdos bem importantes para nós. Gente, eu vou escrever aqui. Nosso objetivo de hoje é falar sobre as estruturas de documentos psicológicos, né? Então, eu vou colocar aqui para quem acompanhar a live conosco. Vou fixar aqui. Prontinho. Gente, então, hoje, nosso momento juntas e juntos vai falar sobre essa estrutura documental, né? Pessoal, eu tenho dito muito que as psicólogas e psicólogos subestimam demais a resolução de documentos e entendem que sabem fazer. E por que eu digo isso? Eu trabalhei por 7 anos no Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina e acompanhei diversos documentos que eram redigidos sem estrutura adequada ou que não eram um documento adequado para manifestar aquilo que era pretendido, né? Então, as pessoas, elas erram, confundem, né? Então, colocam informações para além do que aquele documento comporta. Então, a gente tem uma organização trazida pela resolução do Conselho Federal de Psicologia, a resolução 06 de 2019, ela vai trazer para nós, gente, uma padronização. Aí essa padronização de documentos, ela vai dizer respeito a títulos de documentos, formatos, então a estrutura, o que cada item deve trazer em seus conteúdos, como esses conteúdos se organizam. Então, gente, nós temos a necessidade de colocar nos itens de maneira adequada aquilo que a resolução de documentos traz para nós. Então, o psicólogo não pode tirar da sua cabeça, né, do seu entendimento. Há uma resolução específica que fala sobre como esses documentos devem ser organizados, estruturados, tá? Vamos começar por aí. Então, é importante ter em mente que eu preciso ter a nitidez, a pessoa me pediu um documento. Será que esse é de fato o melhor documento? Será que essa estrutura documental comporta aquilo que eu preciso informar? Ou aquilo que está sendo demandado para mim? Isso é muito importante, porque o documento psicológico, gente, ele é motivado, tá? Então, há uma motivação, uma solicitação, um objetivo quando há uma solicitação documental para mim. Aí eu preciso olhar para qual é esse objetivo, qual é a expectativa desse demandante e dialogar com ele. No sentido de indicar, olha, essa informação que eu preciso te prestar, talvez esse documento não seja o mais adequado, talvez não. Preciso dizer, olha, esse documento não é o mais adequado seria esse, né? Então, às vezes, gente, próprios juízes, delegados solicitam para nós, eu quero esse estudo, esse documento, eu quero uma cópia disso aqui. Então, vamos olhar, né? O que precisa de uma análise técnica, que trabalho eu realizei, qual é o meu limite de atribuições, até onde eu posso ir, né, na prestação de informações, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. E esse documento, gente, então, ele é motivado, ou seja, vem uma solicitação, ou ele é decorrente de uma prestação de um trabalho, decorrente de uma avaliação psicológica. Então, se eu fiz uma avaliação, eu preciso transmitir esses resultados, e essa transmissão vai ser por meio de um documento escrito, para além da devolutiva que eu vou realizar, né? Então, e esses documentos, como eu coloquei para vocês, eles têm modalidades diferentes, estruturas diferentes, a depender da finalidade da minha comunicação. Então, aquilo que eu pretendo comunicar e o trabalho que eu realizei vai definir uma estrutura documental específica, ok?
E aí a gente vai também precisar olhar, gente, na elaboração desses documentos, para os princípios fundamentais da nossa profissão, né? Então, o que eu preciso ponderar? Quais são os compromissos da minha profissão? Eu tenho princípios fundamentais, ainda que, e esses princípios, gente, eles precisam direcionar a minha atuação em qualquer área. Então, se eu trabalho, por exemplo, com situações de violência, que é o meu nicho de atuação, né, principal, e as pessoas que eu atendo ou que eu avalio estão em meio a uma situação de risco, de violação de direitos, eu vou precisar ter em mente que o meu documento vai trabalhar, vai prestar informações no sentido de proteger essas pessoas. Se eu percebo situações de ameaça, de negligência, de preconceito, né? Então, tudo aquilo que atinge a qualidade de vida da população, eu preciso fazer uma análise crítica sobre esse conteúdo que eu analisei, sobre esses fenômenos, tá? Gente, e quais são os documentos que nós podemos realizar? São declaração, atestado psicológico, laudo psicológico, parecer psicológico e relatório, que pode ser o relatório psicológico ou o relatório multiprofissional, tá? Então, são essas documentações e vão ser decorrentes de avaliação psicológica, ou atestado e o laudo. Então, por exemplo, se eu me proponho a fazer uma declaração, isso acontece muito, gente. As pessoas emitem declarações com sintomas. Bom dia, Ludmila. Então, as pessoas, elas colocam para nós sintomas, estados psicológicos em declarações. Isso não pode acontecer. Porque ela não tem essa finalidade, ela não vai, inclusive, ser decorrente de um processo de investigação sobre fenômenos psicológicos, né? A gente vai usar a declaração, que é o primeiro documento trazido pela resolução, para informar dados sobre o atendimento, dias, horários de comparecimento, frequência, o procedimento que eu utilizei. Então, eu realizei um atendimento psicológico, por exemplo, um acompanhamento, uma orientação, e eu vou até aí. Agora, os conteúdos que foram trabalhados, as motivações, os procedimentos, eu não vou colocar em uma declaração, tá, gente? Então, ela vai servir para comunicar uma prestação de serviços, tá? E eu preciso, então, tomar cuidado com essa limitação. Outra coisa importante é dizer, gente, quando eu realizo um documento, principalmente a declaração, tem aquela parte ali que a gente coloca, né, para os devidos fins, e aí eu comunico o serviço prestado. Gente, o documento, ele é motivado. Então, para qual finalidade eu estou realizando? É para apresentar numa empresa, numa escola, ou para uma outra circunstância? Eu preciso ter em mente, então, em que momento eu vou realizar, e aí eu trouxe alguns exemplos para vocês desses diferentes documentos, tá? Então, por exemplo, eu acompanhei uma genitora que me leva ao seu filho para receber uma orientação sobre uma situação de violência que está acontecendo. Então, ela quer saber, denuncio, não denuncio, o que eu faço nessa situação, como eu pondero sobre isso, como eu dialogo com meu filho. Bem, eu recebi e prestei uma orientação, fiz um atendimento, um acolhimento, né, inicial. Então, gente, eu vou fazer uma declaração no sentido de dizer do comparecimento dessa mãe. No caso, ela precisa apresentar para a empresa porque ela faltou naquele dia de trabalho, naquele período de trabalho, né? Então, ela precisa apresentar o fato de que ela estava fora, justamente porque ela estava em acompanhamento do filho. E aí eu vou colocar exatamente, né? Então, no dia tal, fulana de tal compareceu no atendimento psicológico junto de seu filho, tal pessoa, para justamente atendimento, né? Então, para a finalidade de apresentar em sua empresa. Então, é nesse sentido, de uma maneira muito sintética, tá? Então, o atendimento que eu realizei, e não vou colocar detalhes, motivações, por que ela chegou até lá, o que eu informei, nada disso, tá, gente? Passando para o atestado psicológico. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou um pouquinho alérgica,
e vez ou outra eu vou precisar dar conta do narizinho por aqui, tá? Gente, a questão do atestado psicológico, olha só. O atestado, ele já serve para trazer informações decorrentes de uma avaliação psicológica. Então, para eu dizer que uma pessoa está apta ou não a determinada atividade, que pode ou não exercer, por exemplo, um trabalho, se eu, por exemplo, avalio se a pessoa está apta ao manuseio de arma de fogo, eu vou produzir um atestado dizendo que ela está apta ou não. Tá? Então, ou se ela está apta a realizar o trabalho, estando ela em uma circunstância de sofrimento psíquico, será que ela está apta a desenvolver aquele trabalho? Então, eu vou prestar informações sobre isso, tá? E vou falar que naquele dia, por exemplo, ela faltou porque ela não estava em condições emocionais de realizar aquela atividade. Então, eu vou fazer uma avaliação de uma situação, de uma condição, de um estado psicológico e vou prestar informações sobre isso, tá, gente? Então, essa condição é que vai gerar a minha reflexão do atendimento e, consequentemente, as informações que eu vou prestar. Gente, classificação internacional de doenças, manuais diagnósticos, ou seja, classificações nosológicas, vão entrar no meu documento, no meu atestado? Não necessariamente. Então, apenas quando eu entender que essa classificação é pertinente, é necessária para justificar, subsidiar aquilo que eu estou detalhando sobre condições psicológicas, eu vou usar. E com a anuência da pessoa atendida. Então, ela vai permitir, eu vou solicitar, por quê? Eu estou expondo uma pessoa quando eu faço isso. Então, ela precisa compactuar com tudo bem. Você pode colocar porque na minha empresa eu não vou ser exposta, ou na minha escola, na minha universidade, as pessoas que vão receber esse documento, é importante para elas ter essa classificação, ou para eu acessar determinado direito ou determinada condição, eu preciso dessa nosologia, dessa classificação de doenças, de transtornos, e não precisa ser apenas nosológica, tá, gente? Essa definição de diagnóstico, ela pode ser pautada em abordagens teóricas, né? Então, ela tem, por exemplo, uma estrutura que é depressiva. Então, eu posso trazer também outras classificações que não aquelas apenas presentes nos nossos manuais, né, gente? Uma coisa importante a dizer, pessoal, uma coisa importante a dizer para vocês nosso atestado, ele não funciona como o atestado médico, o atestado do dentista, ou seja, ele não é de aceite obrigatório. E não é todo mundo que sabe disso. O atestado psicológico não é de aceite obrigatório. Então, a gente vai precisar informar isso para a pessoa que nós atendemos, porque é diferente dela chegar no médico e falar, preciso de um atestado para justificar uma falta, e falar para um psicólogo, preciso de um atestado para justificar uma falta. Ok, a gente faz para justificar faltas a partir de uma avaliação, de uma condição, mas é preciso informar, a sua empresa, ela não é obrigada a aceitar. O seu espaço de ensino não é obrigado a aceitar. Então, é preciso que se verifique se as legislações, as normativas daquele espaço acolhem esse documento, abarcam esse documento, tá, gente? Há, sim, um movimento há muito tempo, desde a minha entrada, por exemplo, no CRP, em 2015, a gente já buscava diálogos, né, e construções no sentido de, sim, o atestado psicológico ser aceito, mas ele ainda não é. Então, é preciso informar isso para as pessoas atendidas. E aí, o que a gente geralmente orienta? A gente trabalhamos de maneira interdisciplinar. Se uma pessoa ela tem uma condição psicológica que não a permite realizar determinada atividade, muito provavelmente ela precisa de outros acompanhamentos, a exemplo de um médico psiquiatra, de um neurologista, de um pediatra, no caso de uma criança ou adolescente. Então, a gente vai precisar estabelecer parcerias, entendendo que a minha ciência tem limitações e que nós precisamos trabalhar de maneira conjunta. E aí essa pessoa, então, vai ter uma avaliação mais abrangente, vai poder apresentar os documentos que ela necessita para ter garantido, então, a sua possibilidade de resgatar
a sua saúde mental e a sua qualidade de vida. Tá? Então, é preciso ponderar também sobre essas necessárias parcerias profissionais. Pessoal, em relação ao laudo psicológico, o laudo também é um documento que é decorrente de uma avaliação. Tá? Então, ele vai servir para a gente apresentar justamente os resultados desse processo. Que é um processo, né, gente? Uma avaliação psicológica, é importante dizer, é muito diferente de uma testagem psicológica. Muita gente acha que, eu apliquei um teste, eu fiz uma avaliação. Não necessariamente, tá? Porque uma avaliação, ela comporta o uso de fontes fundamentais, de fontes complementares, um processo que é fundamentado em objetivos, o que eu pretendo investigar, a que achados eu cheguei, que organização, estrutura de atenção eu fiz. Então, tudo isso vai estar presente no meu documento. E esses achados vão ser informados a depender da demanda. Então, eu preciso entender qual é o meu objetivo de prestação de informações naquele momento. Por exemplo, trazendo um exemplo aqui para vocês. Eu fui nomeada como perita em um caso de disputa de guarda, mas nesse caso envolve uma situação de violência intrafamiliar. Bom, aí o juiz ele aponta isso e quer entender sobre esses indícios de violência e qual seria o local mais adequado para essa criança ou adolescente estar presente naquele momento. Gente, primeiro eu preciso entender qual é o meu limite aí. É o juiz quem diz com quem deve ficar a criança, mas eu posso apresentar subsídios sobre fenômenos, sobre condições de relação, sobre ambientes, sobre aspectos emocionais vinculados à parentalidade, né? Então, tudo isso para subsidiar a decisão e trazer também indícios de violação de direito, caso eu perceba. Né? Então, eu vou trazer tudo aquilo que foi investigado por mim, que colabora na tomada de decisões daquela pessoa que fez a solicitação do documento para mim. Tá? Então, eu vou falar de dados levantados, de procedimentos utilizados, da demanda inicial, vou identificar as pessoas envolvidas no meu processo avaliativo e, gente, tomar muito cuidado com inferências sobre pessoas que não foram avaliadas. A gente está organizando, eu e minha equipe, né, uma aula aberta que vai acontecer ainda esse mês, sobre os principais erros e acertos cometidos por psicólogas na elaboração de documentos. E um deles, gente, é justamente tecer inferências sobre pessoas que não estão presentes no processo avaliativo, como se elas estivessem. Então, por exemplo, uma mãe fala para mim de um pai, e aí eu escrevo no documento, o pai é isso, é aquilo, tem determinado diagnóstico, inclusive colegas fazem diagnóstico por pessoas que não foram devidamente avaliadas, muitas vezes sequer foram entrevistadas. Tá? Então, e a gente chama de parcial, né? Um documento que é parcial, ele pode provocar muitos danos, inclusive. Então, é preciso tomar cuidado, né, com essa necessidade de prestação. Qual é o meu objetivo? O que eu vou prestar de informações? E é isso que vai estar ali no meu documento, tá? Outra questão importante, gente, a trazer, o laudo, ele pode acontecer dentro de uma equipe multi, tá? Mas o meu processo de conclusão é que vai ser conjunto com essa equipe. Aquilo que diz respeito à psicologia, avaliação dentro do meu campo, eu vou trazer de maneira individual, profissional, dentro da minha ciência psicológica, e aí eu vou tecer comentários junto aos demais colegas daquela equipe nas minhas conclusões, tá? A mesma coisa, gente, vai acontecer quando eu fizer um relatório multiprofissional, já passando para esse tipo de documento, né, gente? Porque a gente tem o relatório e o relatório multi. Para que serve o relatório, gente? Ele vai comunicar informações sobre um trabalho que eu prestei. E não necessariamente uma avaliação que eu fiz, né? Ele não é decorrente de uma avaliação. Então, por exemplo, eu fiz um atendimento psicológico, um acompanhamento. Eu realizei uma atenção
de uma família, de uma criança ou adolescente, de uma mulher, enfim, um atendimento clínico, um atendimento social e uma política pública, ou eu estou dentro de uma empresa e eu acolhi determinada pessoa, eu lancei mão de determinado procedimento, ou seja, eu vou fazer um documento que vai dizer, enquanto psicóloga, que ferramentas de trabalho eu utilizei, com quais objetivos, a que achados eu cheguei. Então eu vou comunicar, gente, andamentos do meu trabalho, e é um trabalho que não necessariamente se findou, ele teve uma finalização ainda. Ele pode estar acontecendo, né? Então eu preciso dizer como é que essas pessoas chegaram até mim, qual é o meu campo de trabalho, qual é o meu processo diário de trabalho, as ferramentas utilizadas, e por qual motivo eu as utilizei. Isso sempre, gente, todo e qualquer documento, ele precisa ser subsidiado, né? A não ser que a gente esteja falando de uma declaração, a gente vai precisar apresentar uma análise técnica, uma articulação teórico e técnica. Então, esses achados podem sim vir da minha experiência profissional. Depois de alguns anos trabalhando em determinada área, a gente tem condições de falar tecnicamente por si. Agora, essa técnica, gente, ela vai vir também de um subsídio teórico, de um subsídio científico, né? Ela não pode ser pautada num senso comum. Então, essa questão que eu vou trazer para o meu documento. Tá, essa psicóloga, ela está pautada em quê? Para utilizar esses procedimentos, para fazer essas inferências, para fazer esses indicativos. E uma coisa que a gente também não toma cuidado, que é outro erro que aparece muito no documento, é justamente tecer comentários pautados em senso comum. Essa pessoa estava muito emocionada, superlativos, diminutivos, né? Então, ou coloca transcrições de falas sem justificativas, escreve ali detalhada literalmente a sessão. Então, o que se faz com isso? Ou coloca um desenho ali anexado, né? Então, a gente precisa fazer análises técnicas dos nossos achados e não colocar o achado ali literalmente para a pessoa que está lendo o documento fazer a sua própria interpretação. Isso cabe a mim, enquanto profissional. Eu trabalhei aquele conteúdo e eu preciso traduzir para uma linguagem que é acessível, porém técnica, para quem está lendo aquele documento. Tá? Então, eu preciso tomar esses cuidados também, né, gente? Falando ainda de relatório, então, esse documento, ele até pode, né, a resolução coloca para nós, trazer um indício ali, uma questão de diagnóstico, de achado em termos de diagnóstico, porque eventualmente isso pode aparecer no nosso atendimento. Mas não é a finalidade, é falar sobre processos de atenção que estão ocorrendo no meu trabalho. Então, eu estou realizando atendimentos, acompanhamentos, que vão ter determinados encaminhamentos. Tá, gente? Então, eu vou falar de recursos e o motivo da utilização desses recursos e quais foram os achados que eu acabei tendo, tá? E quando a gente está falando de um relatório que é multiprofissional, eu posso colocar em equipe, eu vou colocar a identificação daquele caso, desculpa, gente, a descrição daquela demanda, a conclusão e as referências. Agora, eu vou fazer de maneira única, apenas eu, né, enquanto psicóloga, as análises e procedimentos, assim como os demais colegas. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um documento com uma assistente social, ela vai fazer a sua organização documental a partir dos conhecimentos dela, do que diz respeito às análises do serviço social. Então, eu preciso organizar enquanto psicóloga as minhas análises, os meus procedimentos. Então, só eu vou falar daquilo que diz respeito às minhas avaliações próprias, tá? E aí a gente vai, em conjunto, pensar em uma conclusão. Então, pessoal, o que diz respeito ao campo de cada um vai ficar devidamente organizado também. Então, a gente entra numa questão, em todos os documentos, e aqui eu aproveito para frisar, do sigilo. Gente, em todo e qualquer documento, eu vou colocar o estritamente necessário para a prestação de informações no sentido de auxiliar naquele caso, pensar naquilo que me foi demandado.
Então, o que se espera com esse documento? Como é que eu auxilio nos encaminhamentos? Como é que eu auxilio na tomada de decisões? No entendimento daquela situação? O meu sigilo, pessoal, ele vai depender daquilo que é estritamente necessário para o bom termo, para o bom encaminhamento daquele trabalho. Aquilo que passa, aquilo que vai expor pessoas desnecessariamente, eu não vou colocar no meu documento. Muito embora às vezes eu tenha informações interessantes, eu só vou colocar aquilo que é estritamente relevante para o que me foi solicitado naquele momento. Tá? Então eu preciso cuidar para não expor pessoas, grupos, ou enfim, situações específicas, tá bom, gente? Bom, entrando no nosso último documento, é o parecer psicológico. O parecer, ele vai ser utilizado para sanar uma dúvida técnica. Vai ser uma resposta a um questionamento de ordem técnico. E a pessoa que vai trazer essa resposta, ela precisa ter conhecimento na área. Então, por exemplo, me solicitam um parecer sobre os impactos da violência psicológica na saúde mental de uma mulher. Ok, eu tenho experiência, eu tenho estudo, eu tenho conhecimento nessa área, eu vou elaborar então um documento que vai tecer os impactos, então eu vou pensar em legislações, em conhecimentos teóricos e técnicos, em estudos de caso, né? Então eu vou trazer subsídios para uma determinada reflexão sobre uma situação. Outra coisa que a gente pode realizar, né, dentro de um parecer é uma análise documental. Então, por exemplo, a gente tem a figura do assistente técnico na justiça, né? Eu trabalho como assistente técnica em alguns casos. E aí, a perícia aconteceu. Por exemplo, uma perícia aconteceu no judiciário. E aí, essa perícia, ela produz um laudo psicológico, né? Então, houve uma avaliação, produziu-se um laudo. Como é que eu vou entrar? Eu vou fazer uma análise da avaliação psicológica e do documento produzido. Será que esse documento ele segue uma estrutura adequada? Os processos utilizados, eles foram imparciais, porque o perito ele deve ser imparcial no seu trabalho. Será que os achados, eles tiveram os subsídios necessários? Quando essa pessoa tece afirmações, essas afirmações são subsidiadas em quais processos de trabalho, né? Então, enquanto assistente técnica, eu posso fazer essa avaliação, tá? Essa ponderação, eu quero dizer, sobre o documento. É uma análise técnica sobre o documento produzido pelo perito. E aí, gente, essa análise técnica do assistente vai produzir um parecer técnico, tá? Então, e esse parecer, ele tem uma estrutura também específica, que vai trazer todo o meu conteúdo dessa análise que eu vou fazer. Então, a resolução ela vai trazer essas estruturas documentais, os conteúdos em cada item, inclusive se pode acontecer em texto corrido ou se vai precisar acontecer em itens e outras questões, né, que vão precisar estar presentes naquele nosso documento. Bom, gente, para finalizar o nosso encontro de hoje, eu vou trazer uma pergunta para vocês que geralmente aparece, né, em cursos, que é a diferença, então, entre o atestado e o laudo, já que eles são decorrentes de avaliação psicológica. Em qual momento eu uso o atestado, em qual momento eu uso o laudo? Primeiro, eu vou precisar pensar na demanda inicial, então, quem me solicitou esse documento, que informações eu preciso transmitir, qual vai ser o alcance das minhas informações e pensar, gente, o laudo ele é um documento mais detalhado. Ele vai trazer sobre procedimentos, sobre ferramentas, sobre subsídios acerca dessas ferramentas, sobre um processo avaliativo completo, ali detalhado no meu documento, porque eu preciso subsidiar sobre uma determinada situação. Então, se eu estou falando, por exemplo, de estar apto ou não para o manuseio de arma, eu até posso fazer, ou para um determinado trabalho, eu posso fazer um laudo, né? Mas vai ser uma exposição desnecessária de conteúdos sobre a apresentação de um resultado.
Agora, se eu preciso falar sobre qual ambiente oferece uma parentalidade positiva e ao desenvolvimento saudável de uma pessoa, eu preciso indicar quais foram os meus subsídios, os meus achados, as minhas referências, e aí eu vou tecer isso, né, essas informações no laudo psicológico. Tá? Então, a depender da informação, então o meu atestado ele é mais sintético, mais conciso, e o laudo ele apresenta tecnicamente mais informações, tá? Gente, esse foi o conteúdo que eu preparei para nós conversarmos na manhã de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Na próxima semana, gente, eu vou fazer 2 lives. Uma vai ser com a nossa convidada, a Lara, que vai falar especificamente sobre laudos psicológicos, porque ela trabalha no fórum, né? Ela é psicóloga que trabalha como perita do judiciário no Paraná. Ela é proprietária do Vinculare, que é uma instituição muito importante, né? Eu digo hoje, que oferece cursos e capacitações em psicologia jurídica. Então, a gente tem diversos cursos que a Lara organiza e promove em conjunto com outras parceiras e parceiros que também têm conhecimento na área jurídica, sobre violência, sobre famílias. Então, a gente tem ali um campo vasto de atuação. E aí, a Lara vai ser uma convidada minha para falar sobre esse tipo de documento, sobre essa modalidade documental. Então, semana que vem a gente vai ter uma live na segunda e uma live na quinta-feira também. Tá bom, gente? Vocês estão convidadas e convidados. Gente, eu deixo um abraço grande para vocês e desejo um ótimo dia. Muito obrigada por vocês acompanharem. Eu peço que vocês possam também encaminhar, né, esse material, caso vocês entendam ser pertinente, caso vocês entendam que vai contribuir com o trabalho de alguma colega, porque esse é o nosso objetivo aqui. Gente, um abraço. A Lara é incrível, com certeza, o pessoal tá falando por aqui. E é isso, gente. Até a próxima.